convidado especial Meu aqui, Deus, vamos haja coração. recebê-lo. O nosso reitor, Padre Eduardo Catalfo, muito bem, chegando aqui no nosso estúdio. Vou cumprimentar o Juninho Primeiro, primeiro, Juninho, exatamente. porque senão o Padre Pablo vai achar que o programa é dele, né, Juninho? Essa bênção, Padre. Você foi Que bem de alegria, viagem, meu querido? Graças a Deus, muito beleza. bem. Bom Bem-vindo. dia, essa bênção, Tudo bem, Padre, Letícia? bem-vindo aqui. Eu vi que você já deu furo de reportagem ontem, não foi? Sobre a novena e festa. A novena? Mas eu gostaria de saudar você aí de casa, que sempre nos acompanha na amizade, na oração. É essa a nossa alegria, a alegria de anunciar o tema da novena e festa desse ano. Vamos para a não sala é? então, por favor, para a gente Muito conversar, gosto. passar um pouquinho dos detalhes também para quem está acompanhando a gente aqui no Família dos Devotos. Exatamente como o reitor adiantou, ontem a Letícia anunciou em primeira mão o tema da novena e festa da padroeira deste ano, com Maria em comunidade, conhecer e praticar a palavra. E temos aqui a presença do nosso reitor, que vai contar um pouco para a gente sobre a temática deste ano. Como nasceu o tema, reitor? O essencial, Padre Pablo, eu imagino que a Letícia já nos adiantou ontem, né? Nós estamos finalizando o projeto Jornada Bíblica e esse projeto, como a Letícia já explicou para a gente ontem, esse projeto, mais do que um projeto de arte sacra, mais do que um projeto de acabamento, é um projeto pastoral. Quando nós falamos de jornada bíblica, nós estamos falando de um projeto pastoral que tem como objetivo principal aproximar do devoto a palavra de Deus, aproximar o devoto da Bíblia. Esse é o nosso objetivo principal. E a novena deste ano, toda ela quer colocar isso em destaque, Padre Pablo, a alegria de celebrar a palavra viva de Deus. E cada dia foi pensado justamente para a gente refletir um ponto também, falando um pouco de conversão, tem a nossa família dos devotos. Isso mesmo. No primeiro dia da novena, esse dia que inaugura a novena de Nossa Senhora, sempre no dia 3 de outubro, o primeiro dia nos faz pensar essa palavra que nos acompanha desde o Antigo Testamento. Se a gente for pensar a história da revelação de Deus, a gente vai entender que ali, já no Antigo Testamento, Deus se revela e essa revelação assume a forma de palavra, assume a expressão da palavra, palavra dirigida aos patriarcas de Israel, palavra dirigida aos profetas, é a palavra que nos acompanha desde o Antigo Testamento e que se torna, eu diria, plena, definitiva, completa em Jesus. Ele é a palavra encarnada de Deus, ele é a palavra viva de Deus no melhor sentido da expressão. Perfeito. E sobre o tema central, Padre, não basta apenas conhecer a palavra, um conhecimento racional, digamos assim. É preciso viver a palavra e praticá-la, e seguramente a novena e festa deste ano vai ajudar o devoto a viver a palavra com intensidade em comunidade. A sua pergunta é muito importante, Pablo, porque ela nos dá a oportunidade de destacar estes dois verbos que acompanham o tema, né? Conhecer e praticar. Conhecer não apenas no sentido intelectual, não apenas no sentido acadêmico, mas conhecer no sentido da experiência, de experimentar a palavra, né? É aquilo que as nossas avós, que mesmo sem frequentar as universidades, aprendem daquilo que a gente chama de senso da fé, o senso da fé do povo de Deus, o senso da fé e o bom senso da fé, de fazer com que, de fato, a palavra de Deus possa orientar a nossa vida, orientar as nossas atitudes, as nossas ações. O conhecimento da palavra significa também acolhida, significa também experiência, significa vivência da palavra. E a expressão, o verbo praticar, certamente você vai se recordar disso, esse verbo é baseado na carta de Tiago. Tiago fala com muita insistência de uma fé que deve ser operante, de uma fé que precisa de gestos concretos, e praticar a palavra significa isso, significa colocar em ordem a vida, né? Com gestos concretos, pequenos ou grandes, mas gestos concretos de quem de fato assume a palavra de Deus. E praticamos em comunidade porque a nossa fé
é comunitária. Nós experimentamos a fé, vivemos a fé sempre em comunidade, na companhia do outro. Confesso, o que me chamou a atenção na temática deste ano é justamente isso, em comunidade. Com Maria, em comunidade, conhecer e praticar a palavra. Se o Dom Orlando estiver acompanhando as suas perguntas, ele vai convidar você para pregar o dia novena, Pablo. Não é, Letícia? Com certeza. E eu acho interessante que, assim, ao longo, com Maria, sempre com essa presença de Maria também, para a gente estar conhecendo bem a palavra e praticando. É a primeira, a perfeita discípula da palavra. Isso mesmo. Um dos dias da novena, Letícia, eu não me lembro agora exatamente qual dia da novena, faz referência a isso, faz referência a Nossa Senhora, não apenas como aquela que nos acompanha, não apenas como aquela que está ao nosso lado, mas faz referência a Nossa Senhora como discípula da palavra, né? E eu acho sempre muito bonito isso, quando a gente entende que a nossa devoção a Maria vai além da piedade, vai além do nosso amor afetivo, vai além da nossa afeição por Nossa Senhora, mas encontra e reconhece nela alguém que de fato se colocou no caminho do seguimento de Jesus, se colocou de fato no caminho do discipulado de Jesus. Claro que Maria é mãe de Deus e a maternidade divina de Maria está na origem de todos os dogmas marianos, mas Nossa Senhora, ela é muito mais do que a mãe biológica de Jesus, não é, Padre Pablo? Não que isso não seja importante, é importante sim. É de Maria que Jesus recebe a humanidade verdadeira, plena, integral, como nos ensina a teologia, como nos ensina a fé da Igreja. Mas Nossa Senhora é mais do que isso, ela é mais do que uma mãe biológica, ela é também discípula, ela é também seguidora de Jesus e é na companhia dela que tudo fica mais fácil, sobretudo quando a gente se coloca nesse caminho bonito de acolhimento da palavra, de conhecimento da palavra e da prática da palavra e da vontade de Deus. Eu achei aqui, no segundo dia, com Maria, discípula perfeita, cuidamos da vida de cada um e da nossa casa comum. Mais um furo. Isso mesmo. E eu não sei se o Padre Pablo já viu também o dia em que a novena vai falar com um destaque muito bonito, não só da Bíblia, mas com um destaque bonito dos homens do terço também, né? Se eu não me engano, é o 8º, 7º ou 8º dia da novena. Eu acho que você tem aí... Você está com um furo completo, né? Isso não é furo, isso daí é um serviço de utilidade público, né? Utilidade no quinto pública, dia, no quinto com Maria, dia, levamos o terço e a Bíblia na palma na mão e no coração. Com Maria... Com Maria, levamos o terço e a Bíblia na mão e no coração. É isso mesmo. Isso a gente se inspirou um pouco naquilo que Dom Orlando fala, né? A Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Quer dizer, em nossas mãos devem estar sempre a Bíblia, a palavra viva de Deus. Nas nossas mãos está também o terço. E nós quisemos, nesse quinto dia da novena, fazer uma referência a esse movimento tão bonito, a esse movimento espiritual tão bonito, que é o movimento dos homens do terço, das mulheres do terço também. Em breve teremos a Romaria. E ali, nessa Romaria, a gente vai de novo falar sobre esse tema, convidando as mulheres, né? Especialmente certeza. as mulheres, para o quinto dia da novena de Nossa Senhora. Tudo bem. 13, 14 e qual mensagem o Senhor deixa para quem está em casa, para o devoto de Nossa Senhora Aparecida, que vive já essa expectativa para a novena e festa da padroeira deste ano? Eu diria assim, né, Padre Pablo, a gente teria duas mensagens principais. A mensagem mais óbvia é convidar você para visitar Nossa Senhora e o seu santuário. A festa é sua, a festa é para você. Eu sempre digo, Letícia, que durante todo o ano nós acolhemos os peregrinos. A razão de ser do santuário, aliás, a razão de ser de todo o santuário, é sempre o devoto, é sempre o peregrino, é sempre o romeiro que deve encontrar aqui acolhimento, esperança, renovação espiritual. Então, a nossa primeira ideia
quando falamos na novena e festa, é a ideia de convidar você, de fazer com que você se sinta à vontade, se sinta de fato motivado a visitar Nossa Senhora e o seu santuário ao longo de todos os dias do ano, mas especialmente no mês de outubro. E a segunda ideia, o segundo convite que a novena nos motiva, é o convite para se unir nessa jornada bonita, nessa jornada bíblica, que é também o acolhimento da palavra de Deus. Nós, depois de vários anos, depois de 8 anos, desde 2019, que nós estamos revestindo as fachadas do santuário com os mosaicos bíblicos. Nesse ano nós encerramos essa jornada, não é? Concluímos essa jornada e queremos que você esteja revestido da palavra de Deus, né? Acho que a ideia principal, a ideia pastoral sempre foi essa, a ideia de fazer com que a Bíblia esteja sempre cada vez mais acessível para os nossos devotos, para você que encontra aqui em Aparecida um momento tão especial. Nós estamos vendo pelas imagens da TV Aparecida um pouco dessa obra bonita. Nós temos aí, Letícia, a fachada sul, é a fachada onde é a fachada que abriga a imagem original, a imagem verdadeira de Nossa Senhora. Essa é a fachada sul, é a fachada que traz o tema da Páscoa, como nós dizemos, né? Aliás, é isso mesmo, a Páscoa de Jesus, que inclui não apenas a sua paixão, morte e ressurreição, mas inclui toda a vida pública de Jesus. Passamos pela fachada leste, essa fachada que você vê agora, é a fachada da criação do mundo, do ser humano, da natureza. A fachada norte, essa bem pertinho da Torre Brasília, foi a primeira fachada construída, não é? E ela retrata o livro do Êxodo, essa experiência bonita de libertação que Deus nos oferece. E Deus nos liberta de toda forma de escravidão. É isso que a tradição de fé da Igreja nos ensina. O Êxodo não é apenas um fato do passado, o Êxodo não é apenas a libertação da escravidão do Egito, mas o Êxodo é um itinerário para o nosso cotidiano, um itinerário de todos os dias da nossa vida. E por último, não sei se as nossas imagens vão mostrar, mas a fachada que ainda não está pronta, a fachada oeste, né? Perdão. É a fachada que fala do Apocalipse. E o Padre Pablo estudou teologia recentemente, é formado recentemente em teologia. O Padre Pablo sabe que de todos os tratados teológicos, de todos os tratados da teologia, o tema da escatologia é o tratado que mais modificou no sentido de compreender adequadamente o significado de Apocalipse. Quando a gente fala de Apocalipse, às vezes a gente tem um pouco de medo, acha que é coisa de fim do mundo. Não, Apocalipse é muito mais do que isso. Apocalipse aponta sempre para o eschaton, para o último definitivo de nossas vidas. E Jesus é o último definitivo das nossas vidas. Por isso que o Apocalipse fala de esperança. O Apocalipse não fala de medo, o Apocalipse não fala simplesmente de tragédia. O Apocalipse fala de Jesus, do eschaton, do último definitivo das nossas vidas. Que aula, Letícia! Que aula, meu Deus! Mas essa é um pouco a ideia, Padre Pablo, do projeto pastoral da Jornada Bíblica, não é? E não é uma aula acadêmica. As fachadas do santuário querem oferecer essa experiência profunda de Deus através da sua palavra, uma palavra que nos transforma para melhor, não é? Padre, o senhor já está convidado a vir mais uma próxima vez para detalhar mais para a gente. Muito obrigado, Padre. Eu que agradeço. Deus abençoe e até uma próxima. Agradeço o especial convite. Eu agradeço muito, Padre, pela generosidade do senhor. Que Obrigada, bom que a gente consegue, de fato, fazer com que o Família dos Devotos seja um programa realmente da família brasileira, da família que constrói, que edifica este grande santuário. E eu não poderia deixar de dizer um muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos vocês que, não sem esforço, nos ajudam a construir, a edificar este grande santuário. E a Jornada Bíblica, ela tem também, Letícia, essa característica bonita do trabalho pastoral de Dom Orlando. Dom Orlando é um homem da Bíblia, é um homem da pregação da Palavra de Deus. E o trabalho de Dom Orlando aqui no santuário
coincide com esse projeto pastoral de fazer com que o devoto se aproxime cada vez mais da palavra de Deus. Muito obrigado a você, devoto, muito obrigado a você que confia nas nossas obras sociais, o nosso carinho, a nossa festa é para você.